guerras, desastres naturais e uma humanidade mergulhada na idolatria e no afastamento de Deus. Esses eventos não são coincidências, mas o cumprimento das palavras já descritas há séculos no livro de Apocalipse. O quinto anjo tocou sua trombeta, e o poço do abismo foi aberto. O tormento que vem do abismo não será apenas simbólico. Ele está prestes a acontecer. O que você verá agora é a revelação de algo que pode mudar completamente o que entendemos sobre o futuro. Os eventos proféticos descritos no livro de Apocalipse estão mais próximos do que imaginamos, e o capítulo 9 traz revelações impactantes sobre os sinais do fim dos tempos. O que está reservado para o mundo? Será que as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Neste momento decisivo da história, o capítulo 9 do Apocalipse emerge como uma mensagem crucial de alerta e preparação. O apóstolo João, em suas visões no Apocalipse, recebeu revelações grandiosas sobre o fim dos tempos, e cada detalhe de suas palavras nos transporta para um cenário de juízo divino e despertamento espiritual. No capítulo 9, somos confrontados com a abertura do poço do abismo, a liberação de forças espirituais aterrorizantes e o som das trombetas que anunciam juízos sobre a terra. João descreve: "E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo." Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Os sinais que precedem esses eventos são claros e estão ao nosso redor. Guerras e rumores de guerras, pandemias que abalam nações inteiras, desastres naturais de proporções nunca vistas e uma crise espiritual que consome o mundo. O próprio Jesus alertou em Mateus capítulo 24: "E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Estes sinais não são apenas coincidências, mas um cumprimento progressivo do plano divino. À medida que observamos o cenário global, surge uma pergunta inquietante: será que 2025 marcará o início de uma nova etapa profética? A combinação de eventos climáticos extremos, conflitos internacionais e a decadência moral da sociedade nos leva a refletir sobre o quanto estamos próximos dos juízos descritos por João. O apóstolo viu em sua visão não apenas o caos, mas também o chamado à perseverança e à fé para os que confiam em Deus. Assim como em outras épocas de julgamento divino, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor têm a promessa de proteção espiritual. O Apocalipse, embora cheio de símbolos e mistérios, é também uma carta de esperança para os que se voltam para Deus. A cada passo, somos levados a reconhecer que, em meio ao caos, Deus continua no controle, cumprindo seu propósito soberano. João escreve: "E ouvi uma grande voz no céu dizendo: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo." Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Essa certeza é o que nos impulsiona a observar os tempos com sabedoria e discernimento. E é nesse contexto de sinais e profecias que adentramos o capítulo 9 do Apocalipse. O que João viu não era apenas um retrato de um futuro distante, mas um aviso direto e contundente para todos os que vivem nos últimos dias. A abertura do poço do abismo, a queda de uma estrela e o surgimento de forças sobrenaturais são descritos com detalhes que nos convidam a refletir profundamente sobre o que está por vir. Vamos explorar, com base bíblica e teológica, como essas profecias estão conectadas aos eventos atuais e ao que podemos esperar em 2025. A mensagem do Apocalipse é clara. O tempo de se preparar espiritualmente é agora. E a jornada para entender essa revelação começa com o som da trombeta do quinto anjo e a visão impactante que João descreve a seguir. O quinto anjo e a abertura do poço do abismo.
Quando João descreve a visão do quinto anjo tocando a trombeta, um dos momentos mais aterrorizantes do Apocalipse é revelado. Ele escreve: "E o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo." Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Esta estrela caída, dotada de autoridade para abrir o poço, carrega consigo o simbolismo da queda espiritual. Muitos teólogos interpretam essa figura como uma referência direta a Satanás ou a um de seus agentes, enviado para trazer tormento sobre a humanidade. A cena que se segue é de um impacto profundo. João continua: "E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do poço." Apocalipse capítulo 9, versículo 2. Este poço, frequentemente associado ao reino das trevas, representa a liberação de forças malignas que estavam contidas. A escuridão que cobre o céu simboliza a intensidade da influência espiritual maligna que invade o mundo. Nos dias de hoje, o que poderia simbolizar a abertura deste poço? Alguns estudiosos acreditam que o poço do abismo é uma metáfora para a liberação de poderes demoníacos sobre a Terra. À medida que nos aproximamos de 2025, vemos sinais que apontam para a intensificação da atividade espiritual. A degradação moral, a confusão espiritual e a rejeição cada vez maior de Deus criam o ambiente perfeito para que tais forças se manifestem. A fumaça que escurece o sol e o ar pode ser interpretada como uma cegueira espiritual que se espalha, impedindo as pessoas de enxergarem a verdade. O poço do abismo, mencionado em outros textos bíblicos, como em Lucas capítulo 8, versículo 31, é descrito como um lugar de contenção para os espíritos malignos. Jesus, ao expulsar demônios de um homem, ouviu-os suplicarem para não serem enviados para o abismo. Isso nos mostra que o poço é um local de aprisionamento para forças demoníacas, aguardando o momento determinado por Deus para serem liberadas. Este momento, descrito por João, marca o início de um tormento sem precedentes. A chave entregue à estrela caída simboliza permissão divina. Isso nos lembra que, mesmo em meio ao caos, Deus continua no controle. Ele determina o tempo e a extensão do juízo, e nada ocorre fora de sua vontade soberana. Este detalhe é crucial, pois nos leva a refletir que, por mais assustador que seja o cenário descrito, ele não é aleatório ou sem propósito. O Apocalipse nos ensina que tudo, até mesmo os momentos mais sombrios, está sob o governo de Deus. Quando o poço é aberto, criaturas aterrorizantes são liberadas. João escreve: "E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra." Apocalipse capítulo 9, versículo 3. A descrição dessas criaturas, que exploraremos no próximo capítulo, é uma das mais detalhadas e simbólicas de todo o livro do Apocalipse. O poço do abismo não apenas simboliza a escuridão espiritual, mas também reflete a condição do coração humano que rejeita a Deus. Em um mundo onde valores divinos são continuamente abandonados, a abertura deste poço pode ser interpretada como a liberação de consequências inevitáveis para a humanidade que se distancia do Criador. A fumaça que sobe do abismo pode ser vista como enganos e mentiras que cegam as pessoas, afastando-as ainda mais da verdade do Evangelho. É importante refletir sobre como isso se conecta ao nosso tempo. Em 2025, muitos sinais que já se manifestam podem se intensificar, preparando o cenário para eventos proféticos como os descritos no Apocalipse. O avanço de ideologias contrárias à palavra de Deus, a corrupção dos valores morais e a busca incessante por soluções humanas, afastadas de princípios espirituais, criam um ambiente propício para que a escuridão espiritual se espalhe. A visão de João, apesar de aterrorizante, não é apenas uma descrição de destruição, mas também um aviso.
Ela nos convida a estar atentos aos sinais e a nos preparar espiritualmente para os tempos difíceis que estão por vir. A chave para compreender e resistir ao que se aproxima está em nossa relação com Deus. O selo de Deus que protege os escolhidos será essencial para enfrentar o que está por vir. À medida que o som da trombeta do quinto anjo ecoa nas visões de João, somos levados a refletir sobre a seriedade da mensagem do Apocalipse. A abertura do Poço do Abismo marca o início de uma série de eventos que culminarão no juízo divino sobre a humanidade. No entanto, isso é apenas o começo do que está por vir. As criaturas que emergem do poço trazem consigo um tormento que desafia a compreensão humana. Os gafanhotos apocalípticos e seu tormento sobrenatural. O quinto anjo havia tocado sua trombeta e o Poço do Abismo foi aberto. O que emerge dali é descrito em detalhes por João, em uma visão de criaturas que fogem à nossa compreensão. Ele escreve: "E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra." Apocalipse capítulo 9, versículo 3. Esses gafanhotos apocalípticos não são como os que conhecemos na natureza. Suas características e ações revelam uma força sobrenatural, destinada a atormentar a humanidade. João continua: "E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens." Apocalipse capítulo 9, versículo 7. Essa descrição não apenas causa espanto, mas também abre espaço para uma reflexão profunda. Essas criaturas podem ser interpretadas como manifestações espirituais, entidades demoníacas libertadas do abismo, ou até mesmo representações de forças que a humanidade, em sua limitação, ainda não compreende. O poder dado a essas criaturas é específico: atormentar os homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Isso nos remete ao cuidado e proteção divina sobre aqueles que são fiéis. Assim como no Êxodo, quando o sangue do Cordeiro livrou os israelitas da 10ª praga, o selo de Deus marca aqueles que pertencem a ele, garantindo proteção contra o tormento descrito aqui. João escreve: "E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à coisa verde, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas." Apocalipse capítulo 9, versículo 4. Mas o tormento desses gafanhotos vai além do que podemos imaginar. João relata que o sofrimento causado por eles será tão grande que os homens desejarão a morte, mas ela lhes fugirá. Ele diz: "E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles." Apocalipse capítulo 9, versículo 6. Essa passagem enfatiza a intensidade do juízo divino, onde nem mesmo o alívio da morte estará disponível para aqueles que sofrem. Em nosso contexto contemporâneo, ao observarmos o avanço da tecnologia e a crescente presença de drones e robótica em cenários militares, alguns estudiosos especulam que a descrição dos gafanhotos poderia simbolizar tecnologias que ainda não existiam no tempo de João. Seriam esses gafanhotos representações de forças criadas pelo homem, mas que fogem ao controle humano, como armas biológicas ou autônomas? Ou seriam de fato seres espirituais enviados para cumprir os propósitos de Deus? Seja qual for a interpretação, o impacto dessas forças será global e inescapável para os que não pertencem a Deus. O tormento de 5 meses é outro detalhe que chama a atenção. João especifica o período, destacando a duração limitada desse sofrimento. Isso reflete o caráter de Deus, que mesmo em seu juízo estabelece limites e tempos determinados. Não é a destruição total, mas um chamado ao arrependimento. Deus permite esse tormento para que a humanidade veja sua necessidade de salvação e se volte para Ele. Essa duração nos leva a refletir: estaria a humanidade disposta a se arrepender,
ou continuaria endurecendo seus corações? Outro ponto crucial é a liderança desses gafanhotos. João escreve: "E tinham sobre si rei, o anjo do abismo." Em hebraico, era o seu nome Abaddon e em grego Apollyon. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Esse rei, cujo nome significa destruidor, é uma figura central no comando dessas forças. Ele representa a personificação da destruição e da oposição a Deus, liderando esses exércitos em sua missão de tormento. Essa figura nos lembra que, mesmo em meio ao caos, há uma hierarquia e um plano ordenado por trás dos eventos. No cenário atual, vemos uma crescente desesperança e confusão espiritual em muitos. O aumento do medo, da ansiedade e da angústia em tempos de crise pode ser um prelúdio para o tipo de tormento descrito em Apocalipse capítulo 9. À medida que nos aproximamos de 2025, devemos nos perguntar: estamos preparados espiritualmente para enfrentar os desafios que virão? Temos o selo de Deus em nossas vidas, garantindo nossa proteção? Essas criaturas aterrorizantes nos mostram a seriedade do juízo divino, mas também nos lembram que há esperança para aqueles que confiam em Deus. A mensagem de Apocalipse não é apenas de destruição, mas também de proteção e redenção para os que são fiéis. No entanto, o toque da sexta trombeta está próximo, trazendo consigo eventos ainda mais significativos: a sexta trombeta e o rio Eufrates. Mas antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda a diferença para alcançarmos mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e conferir a playlist especial no primeiro comentário e ao final do vídeo. Vamos juntos espalhar fé e esperança. Continuando. Após o som do quinto anjo e o tormento dos gafanhotos, o apóstolo João registra o som de mais uma trombeta, a sexta. Ele escreve: "E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus." Apocalipse, capítulo 9, versículo 13. Essa voz, uma manifestação direta da autoridade divina, comanda a libertação de eventos que mudarão completamente o curso da história humana. O julgamento avança, e agora o palco profético se desloca para uma região com um significado bíblico e geopolítico profundo, o rio Eufrates. João continua, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: "Solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates." Apocalipse capítulo 9, versículo 14. O rio Eufrates, mencionado em várias passagens das Escrituras, é um símbolo de divisões e limites estabelecidos por Deus. Ele marcou fronteiras desde os tempos de Gênesis e agora se torna o epicentro de um evento sobrenatural. A libertação dos quatro anjos representa o desencadeamento de forças preparadas por Deus para executar seu juízo. Esses quatro anjos não são mensageiros de paz. Eles estavam presos, aguardando o momento exato determinado por Deus para agir. João registra: "E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens." Apocalipse capítulo 9, versículo 15. O nível de especificidade aqui é impressionante. A hora exata, o dia, o mês e o ano são todos parte do plano divino, mostrando que nada acontece fora do tempo determinado por Deus. A menção ao rio Eufrates nos leva a refletir sobre seu papel profético e geopolítico. Este rio, que flui pelo Oriente Médio, está localizado em uma região que há séculos é palco de conflitos, disputas e tensões internacionais. É impossível ignorar o impacto que essa área tem na política mundial e na história bíblica. Alguns estudiosos veem nos anjos presos junto ao Eufrates uma conexão com nações ou poderes que serão desencadeados para cumprir os propósitos de Deus no tempo do fim.
Com os eventos recentes ao redor do mundo, como guerras no Oriente Médio e a crescente instabilidade na região, poderíamos estar nos aproximando do cumprimento dessa profecia? Em 2025, com o aumento das tensões geopolíticas e o avanço de alianças e conflitos, o cenário para algo grandioso parece estar sendo preparado. Deus, em sua soberania, usa até mesmo os eventos mais caóticos para realizar seus propósitos. O impacto dessa libertação é devastador. João escreve que a terça parte da humanidade será atingida. Isso não é apenas um número simbólico, é uma declaração clara do nível de juízo que ocorrerá. Este evento ecoa outros momentos da história bíblica, onde Deus trouxe juízo para chamar a atenção da humanidade. Assim como as pragas no Egito demonstraram o poder de Deus, os eventos da sexta trombeta visam revelar sua justiça e seu domínio. O texto menciona ainda um exército gigantesco que acompanha esses anjos. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Apocalipse capítulo 9, versículo 16. Este exército, cuja natureza é motivo de debate entre teólogos, pode ser entendido de várias maneiras. Alguns veem nele um exército literal de nações humanas, enquanto outros acreditam que é uma força espiritual ou simbólica. Seja qual for a interpretação, o impacto de sua ação será avassalador. A menção de um exército tão grande também nos faz refletir sobre as capacidades humanas na era moderna. Com o avanço da tecnologia militar e o aumento da população global, imaginar um exército de tal magnitude não é tão improvável quanto poderia ter sido nos tempos de João. Drones, armas autônomas e inteligência artificial estão transformando a forma como os conflitos são conduzidos, e isso pode ser uma sombra do que está por vir. Mas o que tudo isso significa para a humanidade? O rio Eufrates, os anjos libertos e o exército gigantesco apontam para um momento de intensa tribulação, mas também de oportunidade. Em meio ao juízo, Deus continua estendendo sua misericórdia para aqueles que se voltarem para Ele. Mesmo nos momentos mais sombrios, a mensagem da salvação permanece disponível. A sexta trombeta marca o início de um juízo ainda maior, mas também prepara o terreno para um despertar espiritual. A libertação dessas forças no Eufrates nos leva a refletir sobre o controle soberano de Deus sobre os acontecimentos globais. E enquanto o som da sexta trombeta ainda ecoa, somos levados a observar as consequências desse evento no mundo e o papel da humanidade diante disso. O grande exército e seu papel no juízo final. Após a libertação dos 4 anjos junto ao rio Eufrates, João testemunha um dos aspectos mais grandiosos e misteriosos das visões do Apocalipse. O surgimento de um exército de proporções impressionantes. Ele escreve: "E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles." Apocalipse, capítulo 9, versículo 16. Este exército não é apenas vasto em número, mas sua descrição carrega simbolismos profundos que conectam julgamento e guerra espiritual. João descreve esses cavaleiros com detalhes que chamam a atenção. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse capítulo 9, versículo 17. A descrição é de uma força destrutiva, trazendo juízo sobre a humanidade. Suas armas, fogo, fumaça e enxofre são representações de calamidades que têm impacto direto na vida humana. A menção de 200 milhões de cavaleiros tem gerado muitas interpretações ao longo dos séculos. Alguns teólogos acreditam que este exército é literal, enquanto outros o veem como uma força simbólica ou espiritual. Independentemente da interpretação, o número impressionante sublinha a magnitude do juízo. No contexto atual, o avanço das capacidades militares globais,
a criação de coalizões internacionais e o aumento exponencial da população mundial tornam possível imaginar um exército humano de tal escala. Mas, além do número, é crucial entender o propósito desse exército. João escreve que eles foram liberados para matar 1/3 da humanidade. Ele explica: por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Apocalipse capítulo 9, versículo 18. Esse evento é um dos juízos mais devastadores descritos no Apocalipse, e sua escala reflete a seriedade do chamado divino ao arrependimento. No contexto de 2025, podemos observar como os avanços tecnológicos têm transformado o poder destrutivo das nações. Drones, armamentos nucleares, inteligência artificial e biotecnologia militar estão ampliando as capacidades humanas de guerra. A visão de João com fogo, fumaça e enxofre saindo das bocas dos cavalos pode até ser interpretada como uma representação do uso de armas modernas ou de eventos catastróficos ainda não compreendidos. No entanto, é importante lembrar que, por mais impressionante que seja este exército, ele opera sob a autoridade de Deus. Os 4 anjos, mencionados anteriormente, foram preparados para liberar esse juízo no tempo exato designado pelo Criador. Isso nos lembra que nada, nem mesmo os eventos mais devastadores, está fora do controle soberano de Deus. A destruição causada por este exército é também um reflexo do endurecimento do coração humano. A cada novo juízo, Deus oferece à humanidade a oportunidade de reconhecer sua soberania e se arrepender. Contudo, como veremos no próximo capítulo, mesmo diante de tamanha devastação, muitos continuarão rejeitando a oferta divina de redenção. O exército de 200 milhões e as pragas que ele traz são um lembrete sombrio da seriedade do pecado e do custo de sua rejeição. Mas também são um convite à reflexão e à preparação espiritual. O Apocalipse não é apenas um livro de juízos, mas também de esperança para aqueles que confiam em Deus. Mesmo no meio da destruição, Deus preserva aqueles que são seus, e suas promessas permanecem verdadeiras. Enquanto João conclui a descrição desse exército, o próximo evento se desdobra, a reação da humanidade diante do juízo divino. A rejeição ao arrependimento e o endurecimento do coração humano. Os juízos descritos por João no Apocalipse capítulo 9 não são apenas manifestações do poder de Deus, mas também um chamado ao arrependimento. Contudo, mesmo diante de tamanha devastação, a humanidade se recusa a voltar-se para o Criador. João escreve: e os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Essa rejeição ao arrependimento destaca a profundidade do endurecimento do coração humano. Mesmo diante de pragas que afetam diretamente suas vidas, muitos preferem continuar em seus caminhos de idolatria, cegos para a oferta de misericórdia de Deus. Este versículo nos faz lembrar o povo de Israel no deserto, que mesmo após testemunhar os milagres e livramentos do Senhor, voltou-se repetidamente para a idolatria. O ser humano, em sua natureza caída, frequentemente resiste ao arrependimento, escolhendo o orgulho e a rebeldia. O texto também menciona que os homens continuaram adorando ídolos de ouro, prata e outros materiais, o que aponta para uma confiança equivocada em riquezas e bens materiais. Nos dias atuais, vemos como o materialismo e a busca incessante por sucesso têm substituído a devoção a Deus em muitas vidas. A idolatria moderna não está necessariamente em esculturas, mas na adoração ao dinheiro, poder e prazeres. Mesmo em tempos de crise global, muitos continuam a buscar segurança em coisas que não podem oferecer salvação.
João também menciona que os homens não se arrependeram de seus pecados morais e sociais, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse capítulo 9, versículo 21. Este versículo destaca práticas que têm aumentado nos tempos modernos, como violência, corrupção, imoralidade sexual e práticas espirituais contrárias à vontade de Deus. Esses comportamentos refletem a recusa da humanidade em submeter-se ao plano divino, mesmo quando os juízos de Deus são evidentes. No contexto de 2025, podemos observar o crescimento de comportamentos que se alinham com essas descrições. O aumento da violência urbana, a normalização de práticas imorais e a busca por soluções espirituais distorcidas são sinais de uma sociedade que se afasta cada vez mais de Deus. O texto de João nos desafia a refletir. Estamos dispostos a nos arrepender e nos voltar para o Senhor antes que o juízo final chegue? A resistência ao arrependimento mencionada em Apocalipse não é apenas um problema do futuro, mas algo que já podemos identificar em nossos dias. Mesmo diante de pandemias, crises econômicas e conflitos, muitos escolhem confiar em suas próprias forças, rejeitando a soberania de Deus. Isso ressalta o quão essencial é o papel da Igreja em proclamar o Evangelho com ousadia, chamando a humanidade ao arrependimento antes que seja tarde. Contudo, a rejeição ao arrependimento não anula a misericórdia de Deus. Em toda a Escritura, vemos que o Senhor é longânimo e tardio em irar-se, oferecendo inúmeras oportunidades para que as pessoas se voltem para Ele. O apóstolo Pedro nos lembra: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Os eventos descritos no capítulo 9 de Apocalipse, embora assustadores, são também uma expressão da graça divina. Deus não deseja a destruição, mas o arrependimento. No entanto, a recusa contínua em atender a este chamado resulta inevitavelmente no juízo. Assim, mesmo em meio às trombetas e aos juízos, o convite para o arrependimento permanece aberto. À medida que o som da sexta trombeta ecoa e os juízos continuam, somos lembrados de que o tempo da graça não será infinito. A humanidade precisa responder ao chamado divino antes que o tempo se esgote. Enquanto os eventos se desenrolam, a mensagem de esperança ainda permanece para aqueles que estão dispostos a ouvir. O chamado ao despertar espiritual e a esperança em meio ao juízo. Mesmo em meio aos sons das trombetas, ao tormento das pragas e ao endurecimento do coração humano, a mensagem do Apocalipse não é apenas sobre juízo, é também um chamado ao despertar espiritual e um lembrete da soberania de Deus sobre a história. No capítulo 9, vemos que os juízos servem como sinais claros para que a humanidade se volte para o Senhor. A paciência de Deus é evidente em cada momento desses eventos. O apóstolo Pedro nos lembra: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Esse chamado ao arrependimento e à esperança é a essência da mensagem de Deus para a humanidade. Mesmo quando a fumaça do abismo escurece os céus e o tormento cobre a terra, aqueles que pertencem ao Senhor encontram proteção e redenção. O selo de Deus, mencionado no capítulo 9, é um sinal dessa segurança espiritual. Assim como nos tempos de Noé e no Êxodo, quando Deus preservou seu povo em meio ao juízo, ele continua a proteger aqueles que o seguem. O texto de João nos convida a refletir sobre a condição espiritual de nossos dias. Em tempos de crescente crise global, conflitos e confusão espiritual,
a humanidade é desafiada a buscar a verdade que só pode ser encontrada em Deus. O Apocalipse não apenas descreve eventos futuros, mas também nos dá um espelho para observar o estado do mundo atual. A rejeição de Deus e a busca por soluções humanas têm levado o mundo a um caminho de destruição. A aproximação de 2025, marcada por eventos proféticos e um aumento da instabilidade global, é um lembrete de que o tempo de graça está se esgotando. Os sinais estão ao nosso redor: desastres naturais mais frequentes, tensões entre nações e uma crescente apostasia espiritual. Esses eventos não são meras coincidências, mas o cumprimento do plano divino. Jesus advertiu sobre esses sinais em Mateus capítulo 24. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Por mais assustadores que sejam os eventos descritos no Apocalipse, eles são também uma oportunidade para despertar a fé. Cada trombeta que soa, cada juízo que é derramado, é um chamado para que a humanidade reconheça a soberania de Deus e se volte para Ele em arrependimento. Este é o momento de buscar ao Senhor, de fortalecer a fé e de proclamar a mensagem do Evangelho com urgência. No meio das trevas descritas no capítulo 9, há também uma luz, a promessa de que aqueles que confiam no Senhor serão preservados. O Apocalipse, embora seja um livro de juízo, também é um livro de esperança. Ele nos lembra que Deus está no controle, que sua justiça prevalecerá e que sua graça é suficiente para aqueles que se arrependem. Enquanto o som das trombetas continua a ecoar e os eventos proféticos se desdobram, a mensagem central permanece clara. É tempo de despertar. Não há lugar para complacência ou indiferença. O chamado à preparação espiritual é urgente, pois o tempo está se aproximando em que o juízo será final. Contudo, enquanto houver fôlego, haverá esperança para aqueles que escolhem se voltar para Deus. Os juízos descritos por João são um lembrete poderoso da soberania de Deus e da necessidade de estarmos espiritualmente preparados. Não se trata apenas de temer os eventos que estão por vir, mas de reconhecer que há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Em meio às trombetas, ao som do juízo e às forças liberadas sobre a terra, há um convite: o de voltar-se para Deus antes que seja tarde. Cada juízo, cada sinal, é também uma oportunidade para aqueles que estão perdidos encontrarem o caminho de volta. O Apocalipse não é apenas um livro de destruição, é um livro de redenção, um alerta de que o tempo da graça ainda está disponível, mas não será eterno. Hoje é o dia de voltar para Deus, de se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo. Se você se afastou dos caminhos do Senhor ou deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, este é o momento. Abra seu coração, pois a graça de Deus ainda está ao seu alcance. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Este simples ato de fé é um poderoso testemunho e um primeiro passo rumo ao plano eterno que Deus tem para você. Se você já entregou sua vida a Cristo, escreva amém nos comentários para que esta mensagem alcance ainda mais vidas e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir esta verdade. Que a paz de Deus encha o seu coração e fortaleça sua caminhada. O tempo é curto, mas a misericórdia de Deus é infinita para aqueles que se voltam a Ele. Até a próxima!